Oi, pessoal, tudo bom? Eu sou José Carlos Pinto falando com vocês aqui no canal Falando com Ciência sobre aspectos da educação, da ciência e da pesquisa que se faz no Brasil. Então, eu estou aqui preparando uma apresentação para um seminário internacional que eu vou fazer amanhã e achei importante compartilhar com vocês aqui algumas dicas práticas sobre como fazer uma apresentação para um congresso, para um seminário e deixar aqui algumas dicas que podem ser úteis para vocês. Primeiro de tudo, antes de começar a fazer a apresentação, lembre-se que você precisa ter um roteiro. A apresentação é uma historinha que você vai contar. Ela tem começo, meio e fim. Lembre-se que o seu roteiro tem que dar apoio, suporte às conclusões que você vai apresentar ao final. Prepare esse roteiro com carinho, porque ele é muito importante para a atividade seguinte, que é a preparação dos slides propriamente ditos. Importante, nós temos uma limitação de tempo. Portanto, você precisa definir o número de slides máximo que você vai usar na sua apresentação. Como uma referência, eu costumo usar um número um pouquinho maior do que um slide por minuto. Assim, se a minha apresentação vai ser feita por 15 minutos, eu preparo entre 15 e 20 slides. Se ela vai ter meia hora, eu preparo aí de 30 a 40 slides e assim por diante. Essa é uma boa referência que você pode usar para definir o tamanho da sua apresentação e do trabalho que você vai ter. Eu vou compartilhar com você aqui uma apresentação que é para que você possa observar algumas dicas adicionais sobre como preparar os seus slides. Nesse momento, a minha tela está chegando para vocês e eu gostaria que vocês olhassem alguns aspectos importantes da apresentação. Em primeiro lugar, óbvio, tem que ter um slide de apresentação com o título do trabalho que você vai apresentar, informações sobre a sua origem, sobre a sua filiação, onde você trabalha. Eu sempre gosto de usar logos do laboratório para dar uma sensação de pertencimento durante toda a apresentação e algumas informações institucionais genéricas que você ache relevante. Muito importante, a apresentação é um momento de comunicação. Então, para a audiência, é necessário que eles tenham conhecimento de algum meio pelo qual eles possam iniciar uma conversa com você. Eu gosto de usar o e-mail para iniciar uma conversação técnica. No segundo slide, eu sempre gosto de começar com os agradecimentos, porque com frequência nós corremos muito ao final, às vezes planejamos mal o tempo da apresentação, e por isso eu prefiro começar agradecendo desde o momento inicial. Lembre-se de agradecer a quem o convidou, aos colegas que participaram do trabalho, e nem sempre você vai conseguir colocar todos os nomes de todas as pessoas que, de alguma maneira, ajudaram a obter os resultados daquela apresentação. Então, não se esqueça também de fazer um agradecimento genérico. Importante aqui nesse slide, eu gosto sempre de fazer referência ao evento em que eu estou participando, que é, de novo, para dar uma sensação de pertencimento e que você se preparou para aquela apresentação em particular, que não é uma apresentação qualquer. Eu deixo esse cabeçalho aqui em todos os slides das minhas apresentações. Veja que o logo do laboratório está aqui embaixo, para reforçar todo o tempo de novo, essa sensação de pertencimento ao grupo em que você trabalha. Nunca se esqueça de iniciar a apresentação fazendo um roteiro para a audiência do que você pretende apresentar. Isso é bom para reduzir a ansiedade da audiência e para que todos saibam exatamente qual é o caminho que você vai trilhar até apresentar as conclusões finais. Essa também é uma boa forma de você reforçar o roteiro da história que você
vai contar, deixando também claro para a audiência que há uma história, uma trajetória que será seguida. Eu gosto muito de usar slides de transição. Eu não passo de um tema para o outro sem dar uma pausa. Essa pausa é muito importante para você tomar fôlego, para a audiência também se preparar para o que vem adiante e também para que a gente tenha tempo de deixar claro para a audiência que a gente vai iniciar uma nova discussão sobre um novo aspecto daquele tema abordado. Use slides de transição. Eles são muito úteis na prática para o fluxo da informação à medida que você apresenta. Bom, eu gosto muito de sempre começar minhas apresentações, em particular quando é feita para uma audiência internacional, uma audiência que não conhece o nosso trabalho, falando um pouco sobre o grupo, para que as pessoas tenham noção não apenas do tamanho, mas das razões que vinculam o apresentador com aquele tema discutido. Eu normalmente gosto de apresentar uma foto do grupo, de falar um pouco sobre os trabalhos que a gente desenvolve no nosso grupo e apresentar algumas fotos genéricas que ajudem a ilustrar o trabalho de pesquisa que é feito naquele ambiente. Slide de transição e vamos começar a apresentação. Lembre-se que, antes de mais nada, é preciso definir para a audiência qual é o problema exatamente que você vai abordar e qual é a motivação para que você esteja interessado naquele tema. Certamente há uma razão e é importante deixar essa razão bastante clara desde o início da apresentação para toda a assistência, que assim vai prestar mais atenção nos seus resultados e nos argumentos que você vai apresentar para resolver aquele problema fundamental que foi definido no início. Procure usar letras grandes para que todos tenham clareza na hora de ver os seus slides. Use cores quando você quiser separar os textos e chamar a atenção para algum aspecto particular. E muito importante, preste atenção, se você estiver usando PowerPoint, nesse sublinhado colorido, porque ele pode indicar que há algum problema com a grafia ou com a gramática do seu texto. É muito chato quando você faz uma apresentação com erros assim muito claros, um tanto grotescos, porque acaba desviando a atenção da audiência para o erro ao invés da apresentação. Então, preste muita atenção. Você está vendo aqui muito sublinhado vermelho, porque o PowerPoint que eu estou usando nesse momento está configurado para uso em português. Configure o seu PowerPoint para a língua que você usará durante a apresentação, provavelmente inglês, se for uma apresentação internacional. Aqui, na aba de revisão, você vai encontrar um clique aqui, uma chave para você fazer a escolha do idioma. Vá lá e escolha o idioma que você quer usar, por exemplo, o inglês, para que você possa executar a sua apresentação e possa ser orientado pelo editor sobre qualquer eventual erro de grafia. Se você estiver usando um outro editor de slides, há certamente uma outra ferramenta que faz rigorosamente a mesma coisa. Ative essa ferramenta. Slide de transição e você vai começar a apresentar os resultados. Procure ilustrar os resultados de forma gráfica, chamando atenção para o problema que você quer discutir, com auxílio de gráficos, ilustrações. Lembre que, se aqueles dados estão publicados, você precisa dar o crédito àquela publicação. Tem sido muito comum em eventos internacionais que os créditos sejam dados com pequenos print screens dos papers e que fazem referência àquela publicação. Eu não gosto muito de colocar a referência dessa forma, porque atrai muito a atenção da audiência para a referência ao invés do tema e dos gráficos que você pretende
discutir. Uma outra maneira de você fazer a apresentação da referência é como está mostrado aqui nesses slides, em letras pequenas, no pé da página, de maneira que a pessoa interessada vai olhar e vai prestar atenção naquela referência. Se você tiver que apresentar os resultados, for inevitável na forma de tabelas, lembre-se que é muito difícil identificar a informação numa tabela longa ou num conjunto grande de equações se você não chamar a atenção do resultado principal que você pretende discutir. Por isso, lembre-se sempre de ressaltar o que você quer apresentar. Ajude a audiência a ver o que você pretende mostrar. Isso também vale para gráficos, figuras, ilustrações. Ressalte a informação importante. Ajude a audiência a lhe acompanhar. Se por acaso você quer fazer referência a um trabalho seu ou de um outro colega que você considera muito importante, onde são encontrados muitos resultados a respeito daquele tema, ressalte, apresente uma figura grande com aquele trabalho, convide a audiência a visitar aquela publicação para aprofundar aquela discussão particular. E se os dados ainda não foram publicados, não estão disponíveis na literatura, ressalte isso de maneira explícita para que a audiência, caso queira tomar ciência formal daqueles dados e se interesse por aquele aspecto particular da pesquisa, solicite a você informações posteriormente ao final daquele evento. Óbvio, ao terminar a apresentação, slide de transição e vamos falar nas conclusões, que devem estar itemizadas de maneira tão curta quanto possível, para que você se atenha única e exclusivamente aos aspectos mais importantes a que a sua apresentação lhe levou. Nunca se esqueça de terminar a apresentação com slide de contatos, novamente, para reforçar que você está disponível para continuar discutindo aquele tema com os colegas depois da apresentação e depois daquele evento científico. Bom, é muito importante. Terminada a apresentação, obviamente, não terminou o seu trabalho ainda. Você agora tem que treinar a sua apresentação. Então, apresente para você de novo todos os slides, simule o acontecimento do evento e a apresentação real. Cronometre o tempo, lembre que seu tempo é limitado. Se você demorar muito, isso é ruim, talvez você tenha que reduzir o número de slides, repensar a historinha que você está contando. Se o tempo ficou muito curto, isso também é ruim, causa má impressão, sinal de que você precisa colocar alguns slides adicionais. E se a sua apresentação está sendo feita em inglês, fazer a apresentação para você mesmo é muito importante, porque vai mostrar os pontos exatos em que você se engasga um pouco com as palavras ou as expressões que você talvez não domine, não conheça. Vá no Google procurar, né? Procure a pronúncia correta da palavra, as ferramentas disponíveis na maior parte dos dicionários eletrônicos disponibilizam a pronúncia da palavra. Ouça, tente repetir. E se for uma palavra difícil ou que você com frequência acaba esquecendo, arranje um jeito de colocar aquela palavra no seu slide para que você se lembre dela e saiba exatamente como falar e como dar sequência, lógica e fluência à sua apresentação. E mais importante do que tudo, se a sua apresentação está sendo feita em língua estrangeira, lembre-se que ela não é a sua língua natal e, portanto, não se iniba com eventuais erros de gramática ou de pronúncia que você pode cometer. Faz parte, você não nasceu falando aquela língua. E aquela apresentação é, em verdade, um esforço seu, pessoal, de se comunicar com a audiência. E todos vão
reconhecer isso. Portanto, não dê atenção demasiada aos pequenos erros que você pode cometer ao longo da apresentação. E para minimizar esses erros, de novo, treine 1, 2, 3, 4 vezes, até que você veja que o tempo está adequado e que você não está engasgando em nenhuma passagem da apresentação. Vai dar tudo certo. Tenho certeza que a apresentação vai ser um sucesso. Siga em frente. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Eu espero que esse vídeo seja útil para você. Um grande abraço.